A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 2 Samuel, capítulo 8. O título do capítulo é A Vitória de Davi sobre Várias Nações. E os assuntos que nós vamos abordar aqui neste capítulo serão Deus te guarda, batalha espiritual, investimento e estruturação. Tudo isso está aqui neste capítulo, né? Então a palavra de Deus é maravilhosa, ela sempre tem lições importantes para nossas vidas, né? Então vamos começar mais esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. E sucedeu depois disto que Davi feriu os filisteus e os sujeitou, e Davi tomou a Metegamá das mãos dos filisteus. Então aqui o Davi ele enfrentou os seus rivais, os filisteus, né? E agora ele fez uma vitória completa. E agora os filisteus foram subjugados. Então agora eles trabalham para a nação de Israel. Amém? Então aqui eles estão sujeitos à autoridade de Davi, né? Santo é Deus. E é assim na nossa vida. Na batalha espiritual, nós temos o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. E todas as entidades, todas as potestades, principados, todos os espíritos do mal, eles são sujeitos a este nome. Não existe nenhum nome acima dele. Santo é Deus. Então, se você estiver sendo fiel a Jesus Cristo, quando você precisar em batalhas espirituais e você usar esse nome tem autoridade, esse nome tem poder. E todas as entidades, elas se sujeitarão a este nome. E elas têm que sair, tá bom? Então pode mandar embora em nome do Senhor Jesus. E esses espíritos têm que sair, tá bom? Mas é necessário você estar vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Aqui, Deus ungiu Davi para ser rei. Então, Deus deu autoridade para ele. Então, também nós recebemos a autoridade de Deus pelo nome de Jesus Cristo. Amém? Então, é assim que funciona na batalha espiritual, tá? Então, eu vou usar todo esse capítulo para batalha espiritual. Porque hoje não tem mais batalhas físicas, né? Mesmo a gente tá vendo tempos de guerra, né? Nós que somos cristãos, a gente não pode batalhar, lutar, tirar a vida de uma outra pessoa, tá bom? É triste esses tempos de guerra. Nós vamos orar para que chegue logo o tempo de paz, tá bom? E nós sabemos que só vai ter tempo de paz quando Jesus Cristo voltar, né? Porque o ser humano, ele infelizmente, ele por poder, por religião, por vários motivos, ele quer tirar a vida de outra pessoa, né? Por poder, as pessoas fazem coisas terríveis, né? Então vamos orar pela paz na terra e as batalhas nossas contra os principados e potestades do ar, tá bom? É assim que Jesus Cristo nos ensinou. Então você que é cristão, não se envolva em batalhas físicas, guerras, tá? Pelo contrário, nossa batalha, nossa arma é oração, jejum e leitura da palavra de Deus. Verso 2. Também feriu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar em vida. E ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Então aqui, nesse verso 2, o Davi, a maior parte dos moabitas, o Davi feriu, venceu a batalha contra eles. E os que sobreviveram ficaram servindo e levando presentes, homenagens ao rei Davi. Amém? Então aqui, já os filisteus e os moabitas estão sujeitos à autoridade do rei Davi. Né? Então Davi não governava só Israel, mas também as nações vizinhas. Olha só o poder que Deus deu para Davi, né? Verso 3. Feriu também Davi a Adadezer, filho de Recobe, rei de Zofá, indo ele a virar a sua mão para o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi já retou a todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. E vieram os Ciros de Damasco a socorrer a Adadezer, rei de Zobá. Porém, Davi feriu dos Ciros 22.000 homens. Santo Deus. Olha só. Então, o Davi, a vida dele é cheia de altos e baixos, né? Então, custou muito para ele chegar a ganhar essa coroa, né? Quem está acompanhando aqui o estudo do 1 Samuel e aqui do 2 Samuel sabe o tanto que Davi passou para merecer receber essa coroa, né? E agora que ele recebeu essa coroa, agora que ele tem poder, ele está exercendo a sua autoridade. Então, muitas vezes a gente recebe a vitória, mas as dificuldades ainda continuam. Então, a cada dia, você tem que matar um leão por dia. Todo dia tem dificuldade, todo dia tem bênção, né? Então, é assim.
Então continue lutando, tá bom? O Davi era um homem de guerra. E da mesma forma nós também temos que ser homens de guerra, mulheres de guerra. Mas agora não mais fisicamente, mas na batalha espiritual, tá? Oração, intercessão. Nós devemos orar muito, tá bom? Oração é arma do crente. E aqui, quando o Davi venceu o rei Hadadezer, né? Isso. Aí os Círios, eles eram aliados. Eles tinham aliança com o Hadadezer. E vieram socorrer ele. Mas Davi subjugou também os Círios. Santa Deus. Então, muitas vezes, você está lutando contra o mal. Você, no seu serviço, na sua escola, na sua casa, você está sofrendo uma batalha espiritual. E você vence, manda um espírito mal embora. Você vence uma tentação. Mas só que no outro dia, o inimigo ele tenta de novo, ele não desiste, tá certo? É assim, está escrito na palavra: resiste o mal e ele fugirá de vós. Então ele vai estar sempre tentando tirar sua comunhão com Deus, porque ele sabe que quando você perde a sua fé, quando você deixa de lutar, você vai ser condenado junto com ele. Então não dê esse gostinho pro inimigo, tá bom? Continue lutando todos os dias. Tá difícil? Continua na batalha, tá bom? Porque o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, está do seu lado e você vai vencer essa prova, tá? Tem batalhas que são mais curtas, tem batalhas que são longas, mas tenha certeza que a vitória é sua se você continuar sendo fiel a Jesus Cristo, amém? Porque o nosso reino não é aqui, é lá no céu, tá? Pode ser que aqui as coisas estejam difíceis, mas quando você passar por tudo que você passou aqui, sem negar a tua fé, você vai herdar a coroa da vida eterna. E tudo que você foi humilhado aqui na terra, você será exaltado lá no céu, amém? Então, Deus lhe dá vitórias aqui na terra, mas a certeza absoluta que você tem e a esperança que todo crente deve guardar no coração é a vida eterna, no reino de Deus, tá bom? Verso 6. E Davi pôs guarnições em Síria, de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. Olha só, nosso Deus ele nos guarda. Se você estiver sendo fiel a Deus e batalhando pelo reino de Deus, ele vai te guardar. Pode ter essa certeza. Tem muitos anjos ao teu redor, te guardando e te protegendo. Você pode dormir tranquilo de noite, amém? Porque o Senhor, ele não dorme nem tascaneja, ele te guarda, santo é Deus. Então, tenha essa fé no teu coração, Deus te guarda, não tenha medo, não tema o que me possa fazer um homem, temo o teu Deus, tá bom? É isso nós devemos temer, porque ele tem poder de nos mandar para o inferno, tá certo? Então nós devemos temer ao Senhor, tá certo? Porque ele tem esse poder. Já o ser humano não tem esse poder. Eles podem machucar nossa carne, eles podem nos ofender, nos deixar tristes, mas eles não têm o poder de lançar você no inferno. Então tema ao Senhor, porque o nosso Deus ele é maravilhoso e justo e vai sempre te abençoar, tá certo? Se você estiver de acordo com sua palavra, tá bom? Então Deus nos guarda. E vocês viram que ele fez guarnições nos territórios conquistados. Isso é muito importante. O que isso aqui significa para nós? Por exemplo, você está sofrendo tentações, você praticava um pecado, e após você aceitar o nome de Jesus Cristo, você abdicou desse pecado, porque agora você é uma nova criatura. Então você tem que colocar guarnições para você não voltar a cometer esses pecados, não voltar a receber ataques por esses lugares, tá certo? Porque aqui os sírios eles atacaram o rei Davi para proteger o Hadadezer. Então o que o Davi fez? Ele venceu a batalha e no local que ele venceu, ele pegou aquele território para ele. E ele colocou guarnições ali com os soldados dele para proteger, para evitar novos ataques. Então, se você quer evitar novos ataques do maligno, você tem que vestir a armadura de Deus. Vai ler o Efésios 6 e põe em prática, tá bom? Eu não vou ler aqui para vocês que não vai ficar grande, mas leiam Efésios 6. Faça uma oração diária do Efésios 6, Salmo 91. E oração, e leitura da palavra, e obediência ao teu Deus. Ajuda o teu próximo. E o inimigo não vai ter brecha, ele não vai ter fronteira para poder entrar na sua alma, no seu território. Não deixe o inimigo entrar no seu território. Coloque guarnições ao teu redor para te proteger, amém? Igual Davi fez aqui. Ele venceu o inimigo, mandou ele embora, e ainda colocou guarnições para ele não ter perigo dele voltar, tá certo? Tem muitas pessoas que mandam o mal embora, mas como Jesus Cristo ensinou, depois o mal vai embora e volta, traz 7 piores que ele, porque ela não se encheu do Espírito Santo, deixou o coração vazio, a casa ficou adornada ali, aí ele vai trazer 7 piores. Então toma cuidado. Venceu o pecado, venceu uma tentação, cuide para não pecar de novo e para não ser tentado novamente. Se você sabe que você é fraco em alguma parte, se você deixou de beber, mas você sente ainda aquele desejo de beber, ou você sente o desejo de adulterar, qual seja for o seu pecado,
você tem que colocar guarnições nesse lugar. Você tem que evitar passar por lugares que você vai receber tentação para você cometer esse pecado novamente. Você tem que frequentar mais a igreja, andar com pessoas que vão te fortalecer na fé, que você sabe que eles não vão te chamar para fazer aquilo que você fazia antes. Então você tem que se proteger, tem que colocar guarnições ao teu redor, né? Santo Deus. Então seja esperto e tenha essa estratégia, tá bom? Verso 7. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Então, após a sua conquista contra Hadadezer, ele pegou os espólios de guerra e ele achou muitos escudos de ouro que eram valiosíssimos e trouxe para a sua cidade, né? Então, na sua jornada, no seu caminho, Deus vai te dar condição financeira, né? Alguns mais, outros menos, mas todos, Deus não deixa faltar o pão na sua casa, né? Então, todos têm a sua condição. Dessa condição, você está investindo? Você está investindo no quê? Né? A gente vai ver no que o Davi vai investir, tá bom? E vai ficar dica para nós. Vamos ver aqui, ó. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze, de Beta e de Brotai, cidades de Hadadezer. Ouvindo então Toi, rei de Amate, que Davi ferira a todo o exército de Hadadezer, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como está e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por o haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze. Então aqui o Jorão, o filho do Toi, ele foi levar presentes para o Davi em agradecimento, porque o Davi venceu o inimigo deles. Santo Deus. Então quando você começa a trabalhar pelo reino, Deus vai levantar pessoas que também lutam pelo reino para te ajudar, né? Porque vocês estão com o mesmo propósito, né? Então Deus vai colocar pessoas no seu caminho para você fazer viagens missionárias, para você evangelizar. Deus vai te preparar uma esposa que serve a Deus. Deus vai te preparar um marido que serve a Deus, para que vocês possam combater o bom combate aqui na terra, tá certo? Então vai fazendo sua parte, mesmo que você esteja sozinho. Deus vai colocar pessoas para te ajudar no momento que você mais precisa, amém? Então aqui após a conquista sobre o Hadadezer, o rei Toi mandou seu filho Jorão levar presentes e aumentou mais ainda a riqueza do Davi. Vamos ver o que o Davi vai fazer com essa riqueza, né? No que ele vai investir. Verso 11. Os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara. Então tudo que o Davi conquistou, ele consagrou ao Senhor. Como é que você faz isso, irmão Marcos? Como é que a gente consagra ao Senhor? É você apresentar em oração. Tudo que você, seu salário, você comprou uma casa nova. Antes de você fazer a mudança, você vai lá e consagra ao Senhor. Você ora em todos os cômodos da casa. Senhor, obrigado por essa casa que o Senhor me preparou, pela condição financeira de comprar essa casa, por comprar esse carro. Obrigado pelo meu salário, Pai Santo. Quando você recebe seu salário, você ora, consagra ao Senhor, se sentindo no teu coração. Separa uma parte para dar para a igreja ou para ajudar o teu próximo, né? E é assim que a gente consagra a nossa vida e tudo que a gente recebe, as bênçãos de Deus ao nosso Senhor, tá bom? E quando a gente consagra ao Senhor, fica abençoado, é santo, tá bom? Então consagre ao Senhor, tá certo? A tua casa, os seus bens materiais, o teu salário, e tudo vai dar certo. Então ele investiu no Senhor, tá certo? Então ele estava com desejo de fazer um templo para o Senhor, mas como a gente viu no capítulo passado, Deus falou para ele que não era ele que ia fazer, né? Mas já estava dando condições para que o Salomão fizesse o templo, né? Então aqui, Deus preparando para ele fazer o templo para o Salomão, certo? O Salomão vai receber tudo assim meio de mão beijada, né? Santa Deus. Tudo pelo o esforço e a luta do pai dele. Então nós temos que trabalhar muito para dar boas condições para nossos filhos. Mas a gente vai ver que o Davi, ele deixou muito a desejar como pai, né? A gente vai ver que vai ter muitas perseguições, os próprios filhos dele vão perseguir ele. Então, o Davi, ele era um ótimo guerreiro e ele tinha muita fé em Deus. Só que na família dele, ele não exerceu um papel muito importante. Então, a gente tem que aprender com os erros dos outros, né? Então, tem muita gente que trabalha muito pelo reino de Deus, é pastor, cuida de uma igreja, das ovelhas, mas não consegue dar atenção para sua esposa, para seus filhos, e acaba se perdendo aí. Então não cometa o mesmo erro do Davi, tá bom? Primeiro dentro de casa, primeiro a tua família, depois que está tudo certo na tua família, aí sim você pode ter condição de guiar uma igreja. É assim que está escrito na palavra, né?
é que para a pessoa ser um presbítero, para a pessoa cuidar de uma igreja, ele tem que ser casado de bom testemunho, né? Como é que a pessoa vai cuidar de uma igreja se a família dele está tudo arruinada, né? Então não dá. Então primeiro dá atenção para sua família, para seus filhos e quando tiver condição, Deus te coloca para liderar uma igreja, tá bom? Verso 12: De Síria e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque, e dos despojos de Adadezer, filho de Recobe, rei de Zobá. Também Davi ganhou o nome, voltando ele de ferir os Círios no Vale do Sol, a saber, a 18.000. Então, a cada vitória que você conquistar, você vai ganhando nome, tá bom? Só que tem muitas pessoas que têm a ilusão que quer ganhar o nome aqui na Terra. A pessoa quer ser artista, a gente vê as pessoas querendo ser influencer, as pessoas querendo ser atletas de fama. Essa fama não é boa pra você. A gente vê que a maioria desses artistas aí toma remédio, tem depressão, a vida familiar deles é tudo errada, os atletas também. É complicado, sobe pra cabeça, é complicado esse negócio de fama. Então, esse nome, aqui na Terra, não corra atrás disso, tá bom? Você tem que ter uma fama lá no céu, que nem o Jotinha. Quando o inimigo foi lá na reunião lá celeste lá, o Deus olhou pro Jó e falou: Viste meu servo Jó? E começou a elogiar o Jó pro inimigo. Santo Deus. Olha que honra, o Deus criador de todas as coisas, do céu e do universo, dando bom testemunho do Jó para o inimigo, né? Porque ele conhecia o coração dele, da mesma forma que ele conhece o meu coração, conhece o seu. Será que o nosso Deus está falando bem de você lá no céu? Os anjos do Senhor, eles anotam tudo que você faz. Quando eles levam lá para o Senhor, será que o livro da tua vida, das suas crônicas, está bom? Ou tem muitas páginas vermelhas lá que você, quando chegar lá em cima, toda a sua vida vai ser apresentada. Todo joelho há de se dobrar diante do Criador e tudo que a gente fez aqui na Terra vai ser apresentado lá. Será que você vai ter orgulho? Vai estar feliz? Ou você vai esconder seu rosto assim e falar: Meu Deus do céu, como que vai estar você diante do Senhor nesse dia? Santo Deus. Lembrando que todo pecado que você cometeu, que você se arrepender, essa página é arrancada e jogada no mar do esquecimento. Está escrito na palavra, tá? Então não vai estar registrado lá no céu, tá bom? O inimigo não vai apresentar acusação contra você daquilo que você se arrependeu e parou de praticar, tá certo? Mas aquilo que você não pediu perdão e continua fazendo, isso vai ser apresentado diante de Deus, tá bom? Então toma muito cuidado com isso. Verso 14. E pôs guarnições em Edom, e em todo o Edom pôs guarnições. E todos os edomeus ficaram por servos de Davi. E o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ir. Santa Deus. Lembra do Gênesis? Do Esaú e do Jacó? Lembra que Deus mandou uma profecia para a mãe dos meninos, falando assim que o maior ia servir o menor? Santa Deus. Tá cumprindo aqui, né? Que o Davi é descendente de Jacó, né? Santa Deus. Ele é da tribo do Levi, das 12 filhos de Jacó. Santa Deus. Os edomitas, eles são filhos do Esaú. E aqui, os edomitas, os filhos de Esaú, estão servindo a Davi, descendente de Jacó. Santa Deus, está cumprindo essa profecia. Santa Deus. Então Deus é maravilhoso. Olha só que coisa mais linda. Então aqui até sobre os edomitas que moravam nas montanhas, o Davi estava dominando sobre eles também. Verso 15. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgara e fazia justiça a todo o seu povo. Então, quando você é líder, quando você domina algum lugar, você é o pai de família, você é a mãe de família. Vocês são líderes dos seus filhos. Então, vocês têm a obrigação de julgar as causas deles, tá certo? Eu vejo muita gente falando que não pode julgar, que Jesus proibiu. Não foi isso que Jesus falou, né? Jesus Cristo falou que primeiro tira a trave do teu olho, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, você, para dar bom exemplo para os seus filhos, para julgar os seus filhos, para poder ensinar eles o caminho correto, você tem que dar bom exemplo. É isso que Jesus Cristo estava ensinando, tá? E a mesma medida que você julgar, você será julgado, né? Porque se você falar para o seu filho assim, não pode falar palavrão, o teu filho na mesma hora vai falar, mas você fala. É isso que Jesus Cristo está ensinando, entendeu? Então, nós devemos julgar. Tem um livro de juízes, Deus criou os juízes, né? Para ter ordem na terra. Se não tiver juiz na terra, não vai ter ordem, tá bom? Mas o juiz tem que se consagrar, ele tem que ter uma vida correta, e ele tem que julgar com justiça, tá bom? E Deus prometeu para nós que nós seremos reis e sacerdotes, iremos julgar a terra, vamos julgar os anjos. Você sabia disso? Então, está escrito, pode pesquisar na internet. Nós vamos julgar os anjos. Vai aparecer lá Apocalipse,
vai aparecer várias profecias que nós julgaremos os anjos, tá bom? Os que caíram, os que na rebelião lá de Lúcifer, lá no céu, tá bom? Nós vamos julgar esses anjos. E por isso que ele persegue tanta gente, ele não quer que a gente caia. Porque quanto menos pessoas se salvarem, menos pessoas vão julgar eles, tá certo? Então eles estão combatendo a gente, porque eles sabem que nós vamos nos tornar reis e sacerdotes. Amém? Você viu como você é importante? Você vai se tornar um rei, um sacerdote e vai julgar até mesmo os anjos, tá bom? Os que caíram, tá? Porque os anjos celestes que não se rebelaram, eles são maiores do que nós, tá? Tá escrito na palavra que nós, Salmo 110, nós somos feitos um pouco menor do que os anjos, mas de glória e de honra nos coroastes. Nós temos glória, nós temos honra pela obra de Cristo na cruz, né? Nós vamos ganhar essa honra na ressurreição. Só que os anjos celestes são maiores do que nós, tá bom? Então tem hierarquia lá no céu, tá bom? Tá certo? Verso 16. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército. Então aqui ó, vai começar a estruturação. Depois que você venceu, conquistou território, colocou proteções ao todo redor, você tem que se estruturar para você se manter, né? E para você crescer mais. Então é a mesma coisa com a empresa. A empresa, quando ela começa a ganhar sua receita, que ela começa a vender bem, ela vai procurar um prédio maior, vai conseguir mais funcionários. Então é assim que funciona. Vai investir mais em marketing. Então você tem que se estruturar. Para entrar no céu é a mesma coisa. O que você está fazendo para se estruturar? Você tem que ler mais a palavra, tem que ir para a igreja, tem que orar, tem que ajudar o teu próximo. E Deus vai fazendo você crescer espiritualmente, mentalmente, financeiramente, se for da vontade de Deus também, né? E você tem que se estruturar, tá? Aqui ele colocou Josafá, filho de Eilude, para ser cronista. Então o Josafá, eu creio que foi ele que escreveu o livro de crônicas. A maioria dos teólogos acreditam que foi o Esdras, tá? Então, se foi o Esdras mesmo que escreveu o livro de crônicas, ele pegou já pronto a parte das crônicas do Davi, porque o Josafá deixou escrito, tá certo? Tá escrito aqui na Bíblia que foi o Josafá que escreveu as crônicas do Davi, tá bom? Então, se foi o Esdras que escreveu o livro de crônicas, ele usou também os registros que o Josafá deixou, tá certo? Verso 17. E Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías era o escrivão. Então é necessário, para você ter uma boa estrutura, você ter um líder de exército, é aquele que combate. Então você, todo dia que você vai sair para trabalhar, você está batalhando, você é o chefe do exército da sua casa, você é o responsável da sua casa. É você que luta para trazer o sustento da sua casa. Você que é mãe trabalhadora, pai trabalhador, vocês são o Joabe, vocês são os capitões do exército da casa de vocês, tá bom? Vocês que lutam pelos seus filhos, para dar uma boa educação para eles, santa Deus. E vocês também têm que ser que nem o Josafá, ser cronistas. O que é um cronista? Também tem aqui um escrivão, é aquele que deixa registrado. As pessoas têm uma memória muito curta, o ser humano é assim, né? A gente vê isso na política, a pessoa rouba e volta nele de novo, né? Porque não tem memória, as pessoas não anotam, não registra. Então é necessário todas as bênçãos que Deus fez na tua vida, você anotar. Se escutou uma palavra, Deus mexeu no teu coração, anota. Deus vai cumprir aquela palavra, tá bom? Anota tudo, tá certo? Não deixa passar nada, tá bom? Seja um cronista de Deus. Tudo que Deus falar com você no seu coração, anota. E depois de um tempo, uma vez por semana, veja o livro das crônicas, tanto de coisa boa que Deus fez por você. Eu fiz isso por um mês, que eu vi um testemunho de um irmão, que ele todas as orações que Deus respondia, ele anotava, né? Eu comecei a fazer isso. É incrível, tá? Você vai ver o resultado. Como Deus é misericordioso. Também Benaia, filho de Joiada, estava com os quereteus e peleteus. Porém, os filhos de Davi eram príncipes. Santa Deus. Então aqui também ó, o Zadok, filho de Aitube, e o Aimeleque, filho de Abiatar, eles eram sacerdotes. Você também tem que ser sacerdote, tá? O sacerdote é aquele que ensina as coisas espirituais. Ensine para os seus filhos, ensina para sua esposa, ensina para o seu marido o que Deus falou com você na igreja, o que você leu na Bíblia hoje. Compartilha o teu conhecimento espiritual para fortalecer toda a família. Porque se uma corrente tiver um elo fraco, ela vai arrebentar naquele elo fraco. Então, para você, a sua família ser abençoada, você tem que deixar todos fortalecidos, tá bom? Não pode deixar nenhuma brecha para o inimigo. Então, se tem um filho que você percebe que ele não tem muito interesse pelas coisas de Deus, você tem que investir mais tempo nesse, tá certo? Os outros que já têm bastante vontade de servir a Deus, você faz a manutenção.
Mas aquele que tem menos afinidade assim com as coisas de Deus, você tem que investir mais tempo, tá bom? É assim que a gente vai vencer, igual da rei Davi, conquistando, colocando proteção em volta, guarnições, investindo, consagrando ao Senhor e nas coisas de Deus, tá certo? E também na sua casa, na sua estrutura, conforme as bênçãos que Deus te dá, que não é pecado fazer isso, tá bom? Você pode querer crescer, aumentar a tua casa, trocar de carro, isso não é pecado, tá bom? Conforme Deus for te dando condição, ora a Deus e faça, tá bom? E, e também estruturando, sendo sacerdote, dando manutenção, buscando levar suas famílias para a igreja e sendo cronista, anotando as coisas, tudo conforme foi lido aqui nesta palavra. Essa palavra para nós hoje, que Deus abençoe a vida de todos vocês, ore a Deus por mim e pela minha família, e que Deus seja sempre hoje eternamente louvado em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.